Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 1º de outubro de 2025. E nesse horário, né, das 18h40, 19h40, na verdade, nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. Vocês estão me ouvindo bem, Alberto? Estão me ouvindo bem? O som tá bom, tá alto? Sim, tá Tá bom, bom. tá ótimo. Então tá ótimo, né? Tá Tá ótimo. bom, sim, tá bom. Obrigado, obrigado. Então, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o Mestre, o médico das almas, rogando ao Pai que nos abençoe, rogando ao Pai que nos fortaleça e ampare, porque todos nós necessitamos do amparo divino, né? Do amparo do Pai, porque às vezes atravessamos momentos difíceis. Então, vamos rogar a Deus que nos dê essa força, essa coragem, potencializando, né, nossas energias, para que a gente possa sempre buscar trabalhar cada vez mais por essa doutrina abençoada que tanto nos auxilia. E rogando também a Deus que fortaleça aqueles nossos irmãos mais desesperados, né? Aqueles que se encontram em grandes dificuldades, para que eles possam também ser esclarecidos, fortalecidos e que a compaixão de Deus nunca lhes falte. Graças a Deus. Eu também vou precisar, quem tiver esse livro aqui, ó, Pão Nosso, tá? Pão Nosso. É possível que a gente use ele no capítulo 101. Então, quem tiver Pão Nosso aí e puder pegar, a gente agradece, tá? É Pão Nosso, capítulo 101. Então, vamos em Então, Pão Nosso, é esse aqui, ó. Pão Nosso. Quem tiver Pão Nosso, capítulo 101, porque a gente vai encerrar o estudo com a leitura desse livro. Bem, nós começamos aqui quando o Cláudio Fajardo diz assim: faz que ela cometa adultério. Faz que ela cometa adultério. Mas eu vou ler é, 2 parágrafos anteriores, tá? Que diz assim: voltando à questão da prostituição, é preciso diferenciá-la do adultério, tá? Então, pega 2 parágrafos acima de onde nós paramos. A este, o adultério, Jesus não condenou. Lembra da mulher adúltera? Que Jesus pergunta assim: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ela diz: não sei, senhor, foram embora. Ele diz: então eu também não te acuso. Então, voltando a essa questão do adultério, Jesus não condenou, visto qualquer um de nós está sujeito às quedas. Qualquer um de nós pode estar sujeito às quedas. Então, ele não condena a mulher adúltera, mas com a possibilidade de recuperação. Por isso, ele orientou: vai-te e não peques mais. Está lá em João capítulo 8, versículos de 7 a 11. Então, Jesus não condena o adultério. A prostituição é diferente. A prostituição é diferente. A prostituição é a reincidência no ato, sem interesse de recuperação. É quando a pessoa erra, aí dá um monte de problema, a pessoa é chamada a atenção, mas ela faz o quê? Ela continua agindo da mesma maneira. Então, ela erra de novo, erra de novo, erra de novo. Isso é a prostituição. Então, ele está aqui. É a reincidência no ato sem interesse de recuperação. É quando a pessoa erra e não faz a mínima questão de se corrigir.
Muito pelo contrário, tem até prazer em agir de tal forma e faz dessa atitude uma norma de conduta. Então, isso é prostituição. E não precisa ser ato de traição, de homem e mulher, não. Qualquer ato errado que você cometa, que alguém te chama a atenção para o seu erro, mas você tem satisfação em continuar cometendo aquele erro, isso se chama prostituição. Percebeu? Isso é prostituição. Aquele indivíduo que é corrupto, todo mundo alerta para ele que aquilo é corrupção. Muitas vezes ele é preso, né? Ele é preso, processado, é solto. Nova oportunidade que surge, o que é que ele faz? Rouba novamente. E novamente. Novamente. Tem gente que tem mais de 10 passagens, mais de 10 processos de corrupção. Isso é prostituição. Aí ele diz aqui, neste caso, aí voltando ao divórcio. Se for um ato de prostituição, quer dizer, vários adultérios contínuos, o divórcio só vai oficializar o que de fato já está separado. Porque uma pessoa que trai o marido ou a mulher inúmeras vezes, a ilha do divórcio só vem acabar com o que já tinha acabado mesmo. Aquele casamento não existia mais. Aquele casamento não existia. Então, se a mulher descobre que o marido é um adúltero, quanto mais, ou o marido descobre que a mulher é uma adúltera, quanto mais, e pede divórcio, na realidade aquele casamento não existia. O divórcio veio oficializar o que realmente não existia. Não existia naquele relacionamento respeito, não existia amor, não existia nada. Então o divórcio vai só separar o que realmente não existia. Mas é interessante a gente ver isso. Prostituição é quando você, né, erra, reincide no erro e não faz a mínima questão de se corrigir. Isso é prostituição. E o erro pode ser vários tipos, né? Não precisa ser. Agora a gente vai entrar na aula de hoje. Faz que ela cometa adultério. Quem faz é sempre responsável pelo que faz. Isto não é novidade. O importante de se notar dos ensinamentos de Jesus é como eles são abrangentes. Aqui ele se refere não só à consequência imediata e objetiva da ação, mas também às consequências futuras. Porque, às vezes, você comete um erro. Aí o mundo todo fica assim na plateia. O quê? Esperando a pancada. Não é assim? Corre, tipo assim, tá a briga na rua, corre todo mundo para a janela para ver o que vai acontecer. Fica todo mundo lá esperando. Mas, às vezes, as consequências do erro não são imediatas. Não são imediatas. As consequências podem vir muito mais tarde. Né? Por nós, em relação ao outro, a consequência seria imediata, não é assim? A gente quer logo ver o outro se queimar, quer logo ver o outro se acabar. Então, a gente fica esperando. Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Mas nem sempre as consequências são imediatas. Às vezes levam 1, 2, 3 anos, vários anos. Né? Então, ele diz aqui: quem faz é sempre responsável pelo que faz. Toda vez que você, que cada um de nós comete um ato, nós seremos sempre responsáveis por aquele ato que nós cometemos. Não há transferência. Eu faço uma coisa e boto a culpa no Roberto. Né? A Dulcinea faz uma coisa e diz assim, o Joey que é culpado. Não. Quem faz é sempre responsável pelo que faz. Isto não é novidade. O importante de se notar nos ensinamentos de Jesus é como eles são abrangentes. Aqui, Jesus, aqui, ele se refere, por isso ele diz, faz que ela cometa adultério. Aqui ele se refere
não só a consequência imediata e objetiva da ação, mas também as consequências futuras. Porque muitas vezes um ato praticado por nós tem consequências futuras, muito duras até. Aí eu trouxe esse livro aqui, chamado, muito bom, Reencarnação em Xeque. Eu não sei se vocês conhecem. Reencarnação em Xeque, tá? Esse livro é do Ricardo de Bernardi, A Reencarnação em Xeque. E ele, no capítulo 16, ele vai dizer assim, capítulo 16, erros podem ser corrigidos e apagados. Foi o que Jesus falou em relação ao adultério, que ele não condenou o adultério, visto qualquer um de nós está sujeito às quedas, mas com a possibilidade de recuperação. Então, erros podem ser corrigidos e apagados, né? Errar é humano, é típico de um ser em vias de aprimoramento progressivo. Nós somos seres, né? Somos espíritos não inferiores, mas espíritos perfectíveis. O que são perfectíveis? Aqueles que estão em vias de aprimoramento. Então, errar é típico de um ser que está em vias de aprimoramento. Se alguém erra ou comete um equívoco de conduta, passa a estar transitoriamente em desacordo com a lei cósmica universal. Mas ele está transitoriamente em desacordo com a lei cósmica universal. Porque a lei de Deus está na nossa consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Então, quando eu erro, eu cometo uma infração contra a lei divina. Então, transitoriamente, temporariamente, eu estou em desacordo com a lei celeste, universal. Em função desse equívoco, poderá adquirir um problema pela resposta natural da lei. Então, em função desse equívoco, eu poderei adquirir um problema pela resposta natural da lei. Esse problema, o que será? As tais consequências que podem ser imediatas e objetivas ou futuras. Então, pode ser uma dificuldade, uma doença, que pode ser imediata e objetiva, ou que pode ser futura. Aí ele diz aqui: não há, na realidade, castigo ou punição. Existe, sim, consequência lógica e automática, que é a consequência natural do erro que você praticou. Então, não há um castigo, que muita gente fala, né? Está sendo castigado. Não há um castigo ou punição. Existe, sim, consequência lógica e automática. Quanto mais desarmonizado o indivíduo em relação à lei universal ou cósmica, ou ele chama também de cosmoética, mais intensa será a repercussão deletéria de seus atos sobre si próprio. Então, quanto mais intensa seja a repercussão deletéria do ato que você praticou, do ato equivocado que você praticou, mais intensa será a repercussão deletéria de seus atos sobre si próprio. Interessante isso, né? Então, as consequências são proporcionais ao ato praticado. E essas consequências serão sobre si próprio, né? Então, ele vai falando sobre isso aqui nesse livro, A Reencarnação em Xeque. Vou voltando para o Sermão do Monte. Isso quer dizer, diz o Cláudio Fajardo,
que quando colocamos alguma pessoa em determinada situação, somos corresponsáveis pelo que daí advier. É o caso das pessoas que atormentam tanto a outra, que às vezes a pessoa, né, comete suicídio. Às vezes a pessoa comete suicídio por quê? Porque o outro fica tanto no ouvido dele que ele perde, né, o bom senso e acaba cometendo uma loucura, né? E não só suicídio. Às vezes é aquela pessoa, né, que fica assim: teu marido não vale nada, uma mulher te traiu, você não vai fazer nada, não? Você é sangue de barata? Olha o vexame que você está passando. Entendeu? E fica ali, fica ali, fica ali. Aí o outro um dia revoltado, ou tá todo mundo me esculhambando, tá todo mundo falando que eu sou isso aqui. Ele pega o revólver, deu tiro da mulher ou do marido. A mulher dá o tiro do marido, mata. Ele errou? Sim. Mas alguém potencializou isso. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando colocamos alguma pessoa em determinada situação, somos corresponsáveis pelo que daí advier. O sujeito matou a mulher matou o sujeito, porque esse alguém é corresponsável. Porque ele vai dizer assim: opa, não tem nada a ver com isso, não fui eu que atirei. Mas olha o inferno que você fez na cabeça do outro. Então você é corresponsável. No caso em voga, no caso aqui, quando se faz uso do divórcio sem um motivo justo, é preciso saber se o outro tem estrutura suficiente para suportar a situação. Se os filhos não vão desajustar-se a partir de então. Imaginemos se uma companheira, ao sentir-se abandonada pelo companheiro, desequilibrar-se emocionalmente e se vincular a outras situações difíceis, gerando problemas ainda maiores, e os filhos, por sua vez, vendo o desequilíbrio da mãe, caírem na vida fácil e se autodestruírem através da droga e da prostituição. Então, às vezes, a pessoa, né, não quer manter mais aquele casamento por causa de N fatores. Mas você que vai buscar se afastar, tem que tomar cuidado. Como é que você vai fazer isso? Vai simplesmente deixar o bilhetinho assim? Fui! Se vira! Entendeu? Você tem responsabilidades. Tem uma família, tem filhos, né? Tem que fazer as coisas de maneira que você possa minimizar ao máximo a dor do outro. Então, tem que tomar cuidado. Não é só pegar as malas e ir embora. Tem que tomar cuidado, tem que sentar, tem que conversar, tem que tentar explicar o porquê, entendeu? Você tem que ter uma certa paciência, um certo cuidado com o outro. Principalmente se você tem filhos, né? Então, você tem que mostrar, não só para o seu parceiro ou sua parceira, mas para os filhos, o porquê. Tem que ter aquela conversa, aquele cuidado de sentar, conversar. Não é só bater a porta e sair, porque coisas ruins podem acontecer. Aí ele diz aqui: no futuro, quando em outra existência proporcionada pela misericórdia do Criador, este marido unir-se a esta mulher, como ele vai encontrá-la? Porque, lembra, da aula passada, ele falou, às vezes, quando um casamento já está na base da violência, é melhor realmente separar. Mas o problema que existe entre os dois vai ser adiado. Vai ser adiado. Porque o divórcio não encerra o problema, não encerra o litígio entre aqueles dois. Esse problema foi adiado por uma outra reencarnação. Uma outra reencarnação, esses dois vão se encontrar. Até que eles consigam o quê? Se harmonizar. Mas, às vezes, é preferível adiar a resolução do problema do que ficar se mantendo numa relação violenta, né? Mas o divórcio, nesse caso, só adiou o problema. Então, eles aqui.
No futuro, esses dois que não conseguiram se harmonizar nessa encarnação vão ter que voltar a este lar em condições. Ou melhor, vão voltar a esse lar em que condições? De repente, marido e mulher não virão como marido e mulher. Poderão voltar como filho e pai, ou filho e mãe, ou como irmãos. Mas vão voltar para a mesma família. Tá? Agora, em que condições vão voltar? Vão ser irmãos amigos? Vai ser uma relação de pai, filho, ou mãe e filho, pai e filho, harmoniosa? Ou cheia de dificuldades? A gente sabe, a gente vê isso. Às vezes a pessoa tem 3, 4 filhos, mas tem um que o pai se dá bem com todos, mas tem um que ele não consegue se dar bem. Não tem isso? Poxa, eu tenho 3 filhos, 2 são uma maravilha, se dão bem comigo. Tem um que é altamente meu antagonista. Eu tinha uma colega, eu tenho uma amiga, ela tem 3 filhos. Muitos anos ela é minha amiga. Uma vez ela falou assim, tá, ela tem 2 filhas e um filho. Uma vez, e todos eles muito bem colocados na vida, muito bem colocados. Uma vez ela falou assim: eu tenho um problema gravíssimo com o meu filho. Depois ela virou e disse assim para mim: mas eu acho que ele não é meu filho. Ela quis dizer o seguinte, que ela acredita que em outra vida passada ele não foi filho dela, entendeu? Ela disse: eu tenho 2 são maravilhosos, mas um é altamente antagonista. Aí ela falou assim: na verdade, eu acho que ele não foi meu filho. Ela quis dizer isso, que numa vida passada ele não foi filho dela, né? Mas nessa encarnação ele veio com o filho dela. Ela disse que é muito contundente. Hoje, já passaram muitos anos, ela disse que é aquela relação social, sabe? Oi, mãe, tudo bem? Quando se encontra de vez em quando ele vem visitar, sabe? Mas aquela coisa distante, que não existe aquela intimidade entre ela e o filho, nem com o marido dela e o filho. Não tem aquela intimidade. É aquela coisa, sabe, que hoje eles conseguiram viver educadamente, com a maturidade. Mas é aquela coisa quando se reúne: oi, mas tudo bem com a senhora? Tudo bem com o senhor, pai? Sabe, mas ela sente que não tem aquela coisa. Mas eles, na juventude, que era muito difícil, hoje conseguem ser socialmente educados. Já é um avanço. É um avanço. Melhorou-se muito, né? Já deu, ó, que progressão que já aconteceu. Porque até a juventude era um caos. Agora não. Ele já está com seus 40, quase 50 anos. Então, sabe, tem essa educação entre eles, né? Então, quem será que esse filho atual, da outra encarnação, foi dela? Pode ter sido um marido traído ou uma esposa traída. Que você pode encarnar como marido ou mulher. Lembra do caso da Alcina, que na outra encarnação era o João José, e o Rabino diz o quê? Que ele veio disfarçado de mulher agora? Entendeu? Então, às vezes, essa é uma relação desse tipo. Então, ele diz aqui: quando tomamos determinada ação, são imprevisíveis as consequências. Por isso é preciso estar bem seguro, com referências ao que fazer. Nunca é demais observar os conselhos do príncipe da paz. Está lá em Marcos, capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai. Isso aí é Jesus que disse. Vigiai e orai. E depois tem uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 25. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele.
né? Para que não te entregue oficial, para que não seja preso, porque daí você não vai sair enquanto não pagar o último centavo. Está lá em Marcos, né? Estudamos muito isso aí. Então, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Outra observação importante a se fazer é quanto ao entendimento do que seja adultério, fala o Cláudio Fajardo. Usualmente abordamos com esta palavra seu sentido de infidelidade conjugal, mas é preciso atentarmos para o significado mais amplo deste termo. O verbo adulterar também é entendido como falsificar, corromper, deturpar. Analisando por este ângulo, observamos mais uma vez a necessidade de sermos fiéis aos compromissos assumidos, a fim de não sermos classificados de adúlteros da felicidade alheia. Então, nós precisamos, né, estar muito atentos a todos os compromissos que nós assumimos, não só compromissos conjugais, a todos os compromissos que assumimos, para não sermos classificados de adúlteros da felicidade alheia. Então, por exemplo, alguém tem sociedade com um companheiro numa empresa. É um compromisso, né? Se, de repente, você abandona a sociedade, sem mais nem menos, deixando o outro numa situação difícil, você pode ser considerado de adúltero. Por quê? Você está o quê? Trazendo problemas para a felicidade do outro. Se você sai dessa sociedade assim, né, sem dar uma satisfação, o outro depende de você. Então, ele fala aqui que adultério significa falsificar, corromper, deturpar. Não é só em relação ao casamento. Quando uma pessoa adultera algum documento, né, que pode dar um problema seríssimo. Assim aprendemos com Jesus que alterar, isso aqui é importantíssimo, seria bom a gente sublinhar. Assim aprendemos com Jesus que alterar programação previamente estabelecida é falta das mais graves. Porque você, antes de reencarnar, foi feita uma programação. E quando você altera uma programação seriamente estabelecida, sua ou do outro, é falta dos mais graves. Quando nós matamos uma pessoa, eu estou alterando a programação daquele irmão, não estou? Estou alterando a programação dele. Ele reencarnou com uma programação, porque ninguém nasce com o objetivo de assassinar ninguém. Ninguém nasce e diz assim, eu vou ser assassinado. Ah, não, eu nasci, mas está lá na minha programação que eu vou me suicidar aos 18 anos. Ninguém vem com essa programação. Então, quando eu tiro a vida de alguém, ou prejudico alguém muito seriamente, né, na minha irresponsável, venho com um carro dirigindo bêbado, atropelo uma pessoa, não mato, mas deixo a pessoa inválida. Eu não estou alterando a programação dela? Estou. Estou, porque é minha irresponsabilidade. Então, temporariamente, eu estou atrasando a programação daquela pessoa. Ela terá uma nova reencarnação, uma nova oportunidade. Mas eu estou alterando a programação que foi estabelecida para aquele cidadão. Isso é muito grave. Ou quando eu faço algo mesmo que me prejudica gravemente. Eu também estou alterando a minha programação. Eu me envolvo em drogas, começo a beber. Pronto, eu tinha uma programação, já não vou poder realizar essa programação. Isso é falta das mais graves. Por quê? Porque toda programação levou um certo tempo para ser realizada, né? Quando a gente pega o Missionários da Luz, no capítulo 13, aquele capítulo que fala da reencarnação, olha o tempo que leva a programação de uma reencarnação. Às vezes leva anos, anos, preparando tudo. E você, numa atitude intempestiva,
ou irresponsável, joga aquilo tudo por terra. Então é falta das mais graves. Aí ele diz aqui: qualquer que casar com a repudiada comete adultério. O universo vibra na mais perfeita ordem. O caos não é obra de Deus, e sim de mentes desequilibradas que o geram, né? Então, esse caos que a gente provoca, isso não é obra de Deus, é obra nossa, do nosso desequilíbrio, da nossa irresponsabilidade. Tudo obedece às sábias leis do Criador. Se no plano dos homens a administração moderna mostra a importância da programação no atendimento dos objetivos, o que não dizer da obra mais perfeita que é a própria criação divina? Ele falou uma coisa aqui importantíssima, olha só. Tudo obedece às sábias leis do Criador. Se no plano dos homens a administração moderna mostra a importância da programação no atendimento dos objetivos, o que não dizer da obra perfeita que é a própria criação divina? Eu posso dizer isso aqui até, né, uma certa propriedade, porque quando eu trabalhei 26 anos no CEOI, dirigi, né, pelo menos uns 16 anos, eu fui responsável pelo departamento de mediunidade. Então, eu tinha sob a minha responsabilidade inúmeros encontros que eu tinha que fazer, encontros, seminários, tinha vários cursos que eu era responsável, alguns eu dava, outros eu passava para outros coordenadores, mas era tudo da minha responsabilidade. E também por palestras, as radiações, os cursos, as mesas mediúnicas, tudo era na minha responsabilidade. Então, eu tinha que fazer uma programação. Eu tinha que ter um planejamento. E esse planejamento para o ano vindouro, eu começava normalmente lá em julho. Então, se eu ia fazer o planejamento para 2026, eu começava em julho de 2025. Porque eram 7 mesas mediúnicas. Não, eram 5 mesas mediúnicas, 7 mesas de radiação. Eram, no final, até o final do ano, nós tínhamos uma base de 40 a 45 reuniões mediúnicas, umas 40 e poucas reuniões de radiação, curso de passe, né? Curso de livros dos médios, Ivone Pereira, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, livro dos médios. Eu tinha que coordenar, tinha que fazer todos esses planejamentos. Eu me lembro que antes de eu ser responsável pela área mediúnica do CEOI, havia o Encontro de Jesus. E eu e Bira, que é o presidente da casa, éramos os responsáveis pelo Encontro de Jesus. O Bira era responsável pela parte administrativa do encontro. Ele é que convidava palestrante, ele é que organizava quem vai trabalhar aqui, quem vai trabalhar ali. E eu era responsável pela parte doutrinária. O tema do encontro. Então, normalmente a gente fazia dos livros de Pedro Camargo. Então, um ano era o livro, por exemplo, Mestre da Educação. Então, eu tinha que ler o livro todo, depois selecionar os textos, selecionar equipes, normalmente a gente tinha 10 equipes, chamar 2 coordenadores para cada equipe, e passar como deveria ser o encontro para cada equipe, e fazer reuniões com essa equipe administrativa, que aí o Bira vai fazer, e com a doutrinária. Sabe quando é que nós começávamos? Em maio. O encontro era em dezembro. Se alguém aqui trabalhou com a gente, nesses encontros de Jesus, Joana, Denise, foram coordenadoras do Encontro de Jesus. A gente começava em maio. Domingo, era domingo. Um domingo por mês, a gente se reunia à tarde, normalmente começava 2 dia, de 2 às 5, para a gente preparando o encontro. Aí o Bira se reunia com o pessoal administrativo e com o pessoal que os coordenadores, os livros, traz Bíblia, estudando tudo isso. Tudo tinha que ter um planejamento para que no dia do encontro, que era o segundo domingo de dezembro,
E normalmente o encontro naquela época começava às 9 horas da manhã e ia até às 5 da tarde. Hoje é só meio período. Naquela época era não. Era de 9 às 5. Às vezes era do CEOI, outras vezes era numa escola, num lugar maior, né? Então a gente tinha que fazer isso. É o que ele está dizendo aqui. Se no plano dos homens a administração moderna mostra a importância da programação, porque se você não fizer uma programação, se você não fizer um planejamento, vira bagunça. Vira bagunça. E mesmo você fazendo um planejamento e uma programação, às vezes acontece um pepino. Um companheiro não aparece. E você tem que ter o plano B ali. Você faz a programação e pensa no plano B. Porque se alguma coisa acontecer errado, você tem que ter o plano B na hora. Porque, afinal de contas, é um encontro. Você está convidando pessoas para vir assistir o encontro. Então, como na Casa Espírita aqui, a partir agora, eu já estou fazendo o planejamento de 2026. Porque você tem que fazer a grade de palestras, começar agora a convidar palestrantes para janeiro, porque as pessoas têm seus compromissos. Você não pode deixar para o famoso em cima da hora. Então, você tem que ir planejando tudo com antecedência, para que as coisas saiam direitinho. Então, ele fala aqui: se no plano dos homens a administração moderna mostra a importância da programação do atendimento dos objetivos, o que não dizer da obra mais perfeita, que é a própria criação divina? Assim, podemos dizer que tudo tem a sua razão de ser, porque tudo está programado dentro das leis divinas. A providência impera em todos os ambientes, tanto no micro como no macrocosmo. Tudo é planejado por Deus. Por isso que a gente diz assim: está tudo certo. Está tudo certo. Não tem improvisação na providência divina. Está tudo certo. Nós podemos não concordar, não é? Às vezes a gente não concorda. A gente diz assim: eu não pedi isso. Eu não concordo, porque eu não pedi para nascer nessa família. Eu não concordo. Eu não concordo que isso esteja acontecendo comigo. A gente não fala: Senhor, pelo amor de Deus. Ou então aquela frase, deve ser grega essa frase: Deus dá asa a quem não sabe voar. Né? A gente não fala essas coisas. Deus não viu isso. Deus não viu. Deus não está vendo isso. Não, ele está vendo, por isso que ele deixou. Por isso que ele colocou, ele sabe. Ele sabe quem é que é a ovelha. Então a gente pode não concordar, mas a gente tem que entender o quê? Que está tudo certo. Está certo, está tudo certo. Aí ele diz aqui: desta feita, quando algo é modificado no seu encaminhamento normal, novas dificuldades podem surgir. Então, quando a gente atrapalha o planejamento divino, novas dificuldades podem surgir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com as nossas ações, com as nossas condutas, com os nossos atos, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Porque você sente, aí você pensa. E aí você coloca em prática. Ou então você verbaliza. Então a gente tem que pensar muito, né? Sentiu aquele fogo vindo? Dá uma acalmada. Porque desse fogo, o fogo que eu digo é dessa raiva que vem às vezes do nosso coração, pode surgir algo muito ruim, né? E aí você precisa. Veio aquele negócio, mas como o Chico falava,
enche a boca de água e não engole. Porque se você for falar, a água vai espirrar. Né? E dizia assim, a água da paciência, enche a boca de água e fica. Porque aí você fica 1, 2 minutos, já dá aquela acalmada, já muda. Porque tem um ditado que diz que você não deve fazer nem falar nada quando você está com muita empolgação ou muito revoltado. Porque nada sai de bom ali. Quando a pessoa está super feliz, e toma uma decisão, né? Ou então está para baixo. Então, diz, cuidado com os extremos. Vigiai e orai. Toma cuidado. Aí ele diz aqui, aquele que recebe como companheiro ou companheira alguém que ainda está vinculado a outra pessoa, porque ele está falando sobre isso. Ó. Qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, ele está dizendo o seguinte: quando você resolve manter um relacionamento com uma pessoa que ainda está vinculado a outra pessoa, entendeu? Aí tem uma mulher casada ou um homem casado. Você resolve ter um relacionamento com aquela pessoa, sabendo que aquela pessoa é casada, tem uma família. Não tem casos assim? Inúmeros, né? O homem é casado e tem um amante. A mulher é casada e tem um amante. Então ele diz: aquele que recebe como companheiro ou companheira alguém que ainda está vinculado a outra pessoa tem que estar consciente que esta nova união não estava no programa original e, portanto, deve ser bem analisada. Não estava no programa original. Porque no programa original da gente, não vai vir uma coisa dessa. Você está casado há 15 anos. Vai surgir uma pessoa da sua vida. E você vai manter com ela um relacionamento extraconjugal. Isso vai aparecer em algum planejamento? Vocês acham que vai se colocado isso no seu planejamento? Você está casado há 30 anos e uma nova pessoa vai surgir na sua vida. E você, ao invés de tomar atitude ou encerrar aquele primeiro compromisso para assumir o segundo, não. Você vai manter os dois compromissos. Tem gente que tem 2 famílias, tem até que tem 3, né? Isso vem em algum planejamento? Claro que não. Claro que não. Então, ele diz aqui. Então, a pessoa tem que estar bem atenta, porque esta nova união não estava no programa original e, portanto, deve ser bem analisada. Não queremos, com isso, diz o Cláudio Fajardo, motivar discriminação àqueles companheiros que não foram felizes em sua primeira união. Em hipótese alguma. Este é o nosso objetivo. Todos têm o direito e até o dever de buscar a felicidade e tentar novamente. É uma das formas de alcançá-la. De repente, o primeiro relacionamento deu certo, você vai tentar o segundo. Não há problema nenhum em relação a isso. O que queremos é mostrar que nossas ações têm de ser executadas com muita consciência e discernimento e também respeito ao outro, não é, gente? E respeito ao outro. Pensando não só no momento atual, que é fugaz, mas tendo como meta a eternidade. Então, se você vai encerrar o relacionamento, porque de repente você descobriu que não tem mais amor, que não há mais condições de viverem juntos, né? Minimamente, mas você tem que ter educação acima de tudo para encerrar esse relacionamento. Conversar, né? Procurar mostrar que você vai cumprir com as suas responsabilidades. Se você tem filhos,
Não só responsabilidades financeiras, mas se você deixa 2, 3 filhos, você tem que continuar dando atenção, carinho a esses filhos. Você tem que continuar participando da educação desses filhos. Você não pode deixar tudo nas costas ou da sua mulher ou do seu marido. Entendeu? Você não pode pegar seus filhos e ficar usando esses filhos para chantagear o outro, que a gente vê muito isso acontecer, né? Pegando os filhos para ferir o outro, falando mal do pai ou da mãe para aquele filho. Tudo isso tem consequências, se você não souber agir. Então, você tem que organizar bem a sua vida, penso eu. Aí sim, depois que o seu compromisso com aquela pessoa, dentro da maior razoabilidade possível, estiver organizado, aí sim você vai pensar num novo relacionamento. Porque até quando a pessoa tem um relacionamento conturbado e automaticamente sai daquele relacionamento conturbado e entra no outro, dificilmente esse segundo relacionamento não vai ser conturbado. Porque a tua faixa vibratória está assim, ó, naquele tumulto. Como é que você vai conseguir sair desse tumulto para encontrar o outro que esteja harmonizado? É complicado. Então, quer terminar um relacionamento? Tudo bem. Ninguém é obrigado a viver eternamente com alguém. Mas organiza a tua vida, a tua separação, vamos dizer assim, com respeito, com carinho, deixando a outra pessoa ciente que você vai cumprir com todas as suas responsabilidades, principalmente se tiver filhos. Deixar claro para os filhos que você vai estar ali presente para eles, a hora que eles precisarem, que você vai dividir essa questão do atendimento dos filhos com a esposa ou com o marido. Não vai deixar nas costas de um nem nas costas do outro. Entendeu? Para tentar minorar ao máximo a dificuldade. Mas que fiquemos sabendo o seguinte: tudo aquilo que nós não conseguimos cumprir naquela programação com aquela outra pessoa foi adiado. E tudo que é adiado, um dia tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Porque dificilmente alguém sai de uma relação dessa satisfeito, pulando e batendo palma, né? Alguém fica magoado. Por mais tranquilo, amigável que você seja, alguém vai ficar magoado. E essa mágoa, mesmo que dure pouco tempo, vai deixar uma coisinha lá, que você vai precisar resolver. Então, eu trouxe esse. Aí eu pedi para vocês pegarem o livro Pão Nosso, que é esse livro aqui, né? Pão Nosso. Vamos abrir no capítulo 101, lá do 7º parágrafo. Capítulo 101 diz, resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. O 7º parágrafo diz assim, quem tiver o livro, tá? Capítulo 101, lá no quase no final, 7º parágrafo. Esperar um pouquinho, pode ser que alguém esteja abrindo o livro aí. Diz assim: somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado
e aperfeiçoando pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então, no caso do relacionamento, né, muitas vezes a pessoa ela passa, né, por algumas tentações. Às vezes surge no caminho da pessoa, né, uma outra, uma outra situação, cabe a gente analisar, analisar, né? Ah, mas ele diz aqui: bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas. Não só do relacionamento, mas pode ser, de repente, uma oportunidade de você arrumar um dinheirinho fácil, não é? Às vezes só aparece para a gente uma oportunidade não muito digna, mas que pode trazer para você uma certa satisfação, um certo lucro. Então, ele diz aqui: bem-aventurados seremos se bem sofrermos essas tentações, controlando os impulsos do sentimento, menos aprimorado e aperfeiçoando pouco a pouco. Então, nós vivemos num planeta de provas e expiações. As tentações, os obstáculos vão vir ao nosso encontro. Mas nós já estamos em condições de saber enfrentar isso, de saber o que é apropriado e o que não é apropriado, né? Então, ele diz aqui: aperfeiçoando-nos pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes, quer dizer, sem luta, às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Eu aqui me lembro de Ivone do Amaral Pereira, o beletrista. Um beletrista. Ela recebeu um convite para psicografar romances, né? Que o beletrista iria ditar para ela sobre a vida dele. E ele ainda disse para ela, até para, né, convencê-la com mais facilidade: você poderá ficar rica escrevendo essas histórias, essas tragédias amorosas, né? O povo não gosta dessas histórias. Você poderá até ficar rica. E ele ainda diz mais: você não precisa nem escrever que é um livro espiritual, que é uma psicografia. Não, eu não faço questão que você bote meu nome. Você pode até assinar como se a obra fosse sua, né? Olha só, e vender. E ele sabia que ela era pobre de uma redefinha. Ela era pobre, muito, passava às vezes necessidades. Lembra quando ela precisou vir morar aqui em Petrópolis? O porquê? Ela era pobre, muito pobre. Passou momentos difíceis, muito difíceis. Teve uma época que ela não tinha nem papel para psicografar, porque papel naquela época custava caro. Então, o beletrista sugeriu isso a ela. Escreva, eu dito, você escreve. Não precisa nem botar meu nome. Assine o seu como se a obra fosse sua. Venda, você poderá ficar muito rica. Ela dura que nem coco. O que ela falou para ele? Não, meu amigo. O objetivo do livro espírita é esclarecer, é educar, é elevar as pessoas. Essa tragédia que você vai trazer aí, isso aí a gente conta nas páginas policiais todo dia. E aí ele ficou chateado e foi embora. E mais tarde, quando ela encontrou com os mentores, ela foi cobrar deles. Ela foi falar com eles: poxa, vocês nem me falaram assim, tipo, não, Ivone, não faça isso.
deixaram eu tomar a decisão sozinha, lembra? Eles disseram para ela, falar com você por quê? Você já sabia o que tinha que fazer. O que a gente tinha que chamar a sua atenção? Que orientação precisávamos dar? Você já sabia o que tinha que fazer. Então, se agisse de forma equivocada, aceitando as sugestões dele, você teria que arcar com o quê? Com as consequências da alteração da sua programação. Porque nessa programação reencarnatória atual, você não veio para ser psicógrafa de romance e tragédia policial. Então, ela seria responsável pela mudança da programação dela. E como nós vimos aqui, as consequências, quando você altera uma programação, são muito graves. No caso dela, poderia ser uma obsessão violenta, que poderia levar ao quê? Ao mesmo erro do passado, suicídio. Mas eles disseram, não, não falamos nada, porque você já sabia como deveria agir. E você agiu. E ela ficou caladinha. Caladinha. Então, esse Sermão do Monte é muito bom, gente. O sermão foi feito há 2000 anos, mas ele vem nos falar de questões atuais, questões que vivenciamos hoje. E a gente pode pegar tudo isso aí e usar para que a gente possa ter hoje uma vida melhor. Ou que a gente não venha mais a cometer os mesmos erros do passado. Rose, Fala, amiga. esse pedacinho aqui chamou muita atenção por causa do momento atual, né? O caos não é obra de Deus, e sim de mentes desequilibradas que o geram. É o que a gente está vendo, infelizmente, da sociedade hoje, né? Exatamente. Aqui em Isso Jacarepaguá, principalmente. Tá brabo. tá, né? O caos não é obra de Deus, e sim de mentes desequilibradas que o geram. Haverá responsabilidades, Muitas. né? Haverá responsabilidades. E ai daquele que estiver patrocinando esse caos. E não, e como ele disse, não é castigo divino. É a consequência natural dos atos praticados. Porque tudo tem consequências. As coisas boas têm boas consequências. E as coisas más têm muita, como consequência, dor e sofrimento. Não há quem responsabilizar senão a nós mesmos. Então, o Sermão do Monte vem nos chamar a atenção para isso. Por isso que o Sermão do Monte é algo muito, muito importante. Porque o Sermão do Monte é o conjunto dos ensinamentos de Jesus. E tem muita gente que pensa que o Sermão do Monte é só as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, que são 9, é a introdução do Sermão do Monte. É a introdução. Depois das bem-aventuranças, tem tudo isso aqui que a gente está estudando. Então, o Sermão do Monte é formado pelas bem-aventuranças e por todos os outros ensinos. Então, o Sermão do Monte é o conjunto dos ensinamentos de Jesus. Por isso que Gandhi falou que se todos os estudos, livros religiosos desaparecessem do mundo e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. O homem, com o Sermão da Montanha, vai bem, muito bem, obrigado. Se ele aprender e colocar em prática. Então, muito importante a gente estudar esse Sermão do Monte, ou da Montanha, que é o conjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo. Nosso mestre, nosso guia, que nos foi oferecido por Deus para ajudar no nosso processo evolutivo. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa?
Então, meus irmãos, semana que vem, dia 8/10, nós começamos o estudo do capítulo 6, Atitude Cristã. Com certeza é mais uma oportunidade de aprendizado, né? Atitude cristã. Então, vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Eu vou pedir aqui para o nosso amigo, para a nossa amiga Inês. Inês, faz a nossa prece de encerramento, minha amiga, por favor. Liga teu microfone aí. Vamos agora conectar com o alto e agradecermos a grande oportunidade de termos esse conteúdo, esse ensinamento que nos mostra através do Sermão do Monte, né? Para que possamos aplicá-lo todos os dias em nossas vidas, nos momentos de desafios, nos momentos de alegria, em todas as circunstâncias, para que assim possamos ter a clareza, a resiliência, a firmeza dos nossos pensamentos, palavras e atitudes, para que assim possamos seguir em direção aos ensinamentos do Mestre Jesus, com muita humildade, ainda e com sutileza também. Somos ainda seres errantes, mas já estamos no caminho, no processo, e agradecidos a Ele por essa grande oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje, em todos os nossos dias, para o estudo que Ele vai nos levar ao autoconhecimento, ao autoaprendizado. E é necessário que sempre tenhamos essa abertura, porque ainda nada sabemos e precisamos estar atento a todos os dias de nossas vidas para mudarmos assim o foco e sermos pessoas felizes e ditosas. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos encerrando agora a nossa noite de estudos. Eu vou passar aqui para a Denise, né? Porque daqui a pouco, 9h15, começa a nossa irradiação para os nossos irmãos desencarnados. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Tá bom? Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite para todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Jesus Boa abençoe. noite, coração. Fique com Deus. Boa Tchau. noite, gente. Tchau, gente. Boa Tchau. noite.